todos e todas! Hoje eu venho trazer para vocês o Bax, de André Neves, ilustração André Neves. Quando o sol acorda no céu da savana, fina luz rasteira se espalha sobre a vegetação escura. O dia aquece. Enquanto os homens lavram a terra, as mulheres cuidam dos seus afazeres e das crianças. E quando anoitece, tudo se enche de vazio e o silêncio se torna um ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Dizem que morar nesse lugar é um pouco perigoso, mas eu não tenho medo. Gosto de correr pelas planícies e explorar o mundo. E sempre volto para casa com muitas boas histórias. Uma vez eu estava andando pelas planícies e vi um ovo tão grande, mas tão grande de avestruz, que eu levei para casa e fiz um banquete maravilhoso. Teve uma outra vez que eu estava olhando para o céu e vi umas nuvens tão lindas em formatos de girafas esbeltas que eu fiquei horas e horas admirando. E teve uma outra vez que eu estava bebendo água ali no riacho e de repente saiu de dentro um bicho enorme com dentes gigantes. Adivinha o que era? Sim, era um crocodilo. Nós lutamos e adivinha quem venceu? Eu, claro. Mas aí que tá, eu vou contar pra vocês agora a minha melhor aventura. Estava eu caminhando, quando de repente caiu uma linda e maravilhosa chuva de flores. Era tão perfumada que eu tive que ir correndo para contar para todos. Gente, eu vi e senti uma chuva de flores. Só que os mais velhos começaram a caçoar de mim também, assim como as crianças. Você viu uma chuva de flores num lugar que mal chove água? O Bax. E as crianças? Mas você não se molhou? O Bax. Mas a minha mãe é sempre carinhosa e disse para todos: calma, gente, é por isso que a Bax está tão cheirosa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na África, os contadores de histórias são sagrados, mas muitas pessoas dizem que eu exagero demais nas minhas histórias. Eu não acho. Mas eu fiquei muito chateada naquele dia por eles não terem acreditado que eu tinha visto uma chuva de flores. Saí correndo e disse que nunca mais iria contar minhas histórias pra ninguém. Depois eu parei e pensei, se eu não contar minhas histórias, eu vou ficar engasgada. Eu preciso encontrar a chuva de flores. Não sei em que lugar, mas eu vou buscar. Mas olhando o caminho, é tão difícil. Como que eu vou conseguir chegar lá? Foi aí que, sem querer, eu atropecei numa pedra. Uma pedra que tinha um formato de um bicho, de uma tromba enorme. Eu peguei a pedra, coloquei debaixo do meu braço, saí andando. E aí que eu vi Tá vindo, gente, tá vindo. É o Nafisa. O Nafisa é um elefante que havia se perdido da manada e ele sempre estava por ali pela savana. Eu contei para ele todo o meu desespero e o Nafisa disse que iria me ajudar. Então eu subi nas costas do Nafisa e a gente seguiu um caminho tão longo, mas tão longo que parecia não ter fim. A gente subiu e desceu e subiu e desceu várias montanhas. Atravessamos a nado grandes rios e mares. Vimos chuvas de quando o vento está muito agitado e derruba suas folhas. Chuva de folhas. Sim.
Andando mais à frente, a gente viu outra chuva. A chuva de quando o vento tá forte e faz aquele rodamuinho de poeira e de areia. Sim, chuvas de areia. Mas lá na frente, a gente viu uma chuva tão bonitinha. Adivinha? Chuva de flocos de algodão, num lugar tão frio. Quando eu fui ver, eu já tinha dado a volta ao mundo e já era tarde. Os mais velhos estavam super preocupados. Mas quando eu cheguei e contei para eles a minha mais nova aventura, e adivinha qual é a minha mais nova aventura? Dei a volta ao mundo nas costas de um elefante. Todos arregalaram os olhos. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante, Bax? Sim, e dessa vez, adivinha, eu tinha provas. Afinal de contas, o Nafisa estava lá fora e aí, não me estremeci. Pedi para que todos saíssem correndo e fossem lá fora ver. Quando a gente saiu pela cabana e olhamos em direção, não havia nem de perto, nem de longe, nem do lado, nem do outro, nenhuma pegada de elefante e muito menos um elefante. Eu fiquei muito sem graça. Até que um garoto debochado chegou e disse: "Nossa, Bax, você é mesmo uma boa contadora de história, né? A gente quase acreditou na sua história." Nesse dia, eu fui dormir com o coração tão apertadinho, tão dolorido. Ah, esqueci de contar. Antes de se deitar, eu peguei aquela pedra, enterrei ela e prometi que nunca mais iria contar para ninguém as minhas histórias. Dormi muito triste, bem triste, mas muito triste mesmo. E aí que aconteceu? Aconteceu uma coisa mágica. Vou contar para vocês. Acordamos com barulho de pássaros. Olhamos para o céu e o céu tinha uma rajada imensa de pássaros voando por cima. Pássaros que a gente nunca tinha visto por ali. Todos ficaram bem assustados. E lá, aonde eu enterrei aquela pedra, tinha nascido um imenso e grande e maravilhoso baobá. Mas não era um baobá qualquer. Ele tinha uns detalhes de risquinhos cinzas que lembrava muito meu amigo Nafisa. E nesse baobá tinha flores de todas as cores e vários pássaros pousados na sua copa. Eu cocei bem os meus olhos porque eu não estava acreditando no que eu via. Afinal de contas, ninguém acreditava. Mas quando eu fui me aproximando da árvore, eu fui me aproximando, e os pássaros começaram a se agitar. Bateram as suas asas tão forte, mas tão forte, que as flores foram caindo com um perfume maravilhoso e forravam o chão da aldeia com um tapete de flores perfumadas. Depois daquele dia, ninguém nunca mais suspeitou e nem desconfiou das minhas histórias. E eu cresci forte como um baobá. Me tornei uma grande contadora de história. E na chuva das minhas lembranças está sempre meu amigo Nafisa. E tem outra. Quem encosta no tronco da árvore para descansar, ainda consegue ouvir e sonhar com as minhas histórias.